Oi, eu sou o Vinícius do canal Vinícius Player 1, esse canal que você está assistindo agora. Hoje eu quero contar uma coisa em específica. Se você já teve experiência de fazer qualquer tipo de processo de iniciação científica ou do gênero, com toda certeza já foi oferecido para você entrar em uma feira de ciências, correto? Eu não tô falando daquele tipo de feira de ciências de ensino médio ou de fundamental, que é salinhas com trabalhinhos de sala, se bem que é algo válido, mas não. A feira de ciências que eu tô dizendo é uma amostra de projetos que normalmente acontece, né, em faculdades e universidades e escolas públicas federais, né? Como tem a Mostratec, a Mocitec, a Febrace. E, bom, esse ano eu participei da Festivale, a Feira de Ciências do Vale do Ribeira. Eu quero contar a minha experiência em relação a isso e como foi a melhor festival que eu já participei, e ao mesmo tempo um pouco a pior festival que eu já participei. Calma, vem comigo. Lógico, já no começo do vídeo não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar ele pra alguma outra pessoa que você acha que seja da hora, e comenta aí a sua experiência, se você já expôs algum dessas feiras e alguma coisa assim. Tá, vamos lá. Isso aconteceu semana passada, nos dias 21, 22 e 23. Mas, em teoria, eu poderia dizer que começou na segunda-feira. Porque a festival acontece no campus Registro, e eu estudo no campus Registro. Então, a gente meio que, querendo ou não, ainda assim tinha que arrumar as coisas para acontecer tudo, né? Mas eu vou considerar apenas o começo da terça-feira, dia 21. O primeiro dia foi algo bem interessante. O meu projeto, eu já falei aqui o que ele é um projeto, querendo ou não, eu digo muito bom. Então, o primeiro dia foi o credenciamento. Caso você não saiba o que é credenciamento, é basicamente você pegar o número da sua mesa, o cartão de identificação, e basicamente confirmar que você entrou no evento e que você está no evento. Credenciamento é para você pegar todas as informações que você tem do seu projeto e que precisam. Banner, por aí vai. Pegando o crachá de identificação, a gente foi finalmente pegar nossa mesa. Eu tô agora na Festivale, tô aqui na minha mesa, nosso projeto aqui, esse é o nosso projeto, o banner, daí. Enfim, tá tudo sujo, aliás, soja pra tudo quanto é lado. E, ai cara, que ódio. E tem uma característica muito interessante da Festival. Quase todo ano, a gente recebe pessoas que vão transmitir aquela semana. Porque a Festival ela acontece durante a SNCT, que é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que acontece em todos os IFs, tá? Todos os IFs aí no Brasil. Mas a Festival é algo exclusivo do campus. Como acontece na mesma semana, muitas das vezes televisão, né, em geral, vai lá transmitir a SNCT e acaba tendo que transmitir a Festival também. A SNCT, né, que é essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ele é um evento que ele acontece em vários lugares. E aí aqui no Instituto em específico a gente criou a Festival, que é uma feira que acontece junto da SNCT. A gente expõe os nossos laboratórios para propagar a ciência. E nada mais justo do que ter uma feira de ciências, que é justamente essa parte da Festival. É um evento que vale a pena conhecer. E nos anos passados, quando foram lá transmitir ou, sabe, reportar o que está acontecendo, sempre pegam os trabalhos do começo, porque o evento acontece no CC, o Centro de Convivências. Ele é basicamente algo oval, bem amplo, oval. E ele tem uma entrada, que é assim da escadaria, você entra nele, e lá atrás ele tem uma saída ainda para outras salas e tal. Em todos os anos que acontece alguma coisa assim, sempre pegam os primeiros trabalhos para mostrar. E adivinha? A gente estava na mesa 74, segunda mesa desse corredor que sempre passam. Mas calma que isso vai ser importante só depois. Nós arrumamos a nossa mesa, deixamos tudo bonito e já estávamos preparando o que iríamos falar nas apresentações. Se você não sabe como acontece, é o seguinte. Você tem o seu banner, você tem os seus elementos de mesa, então
Você tem, por exemplo, a gente tinha o nosso protótipo, a gente tinha um computador com slides passando, a gente tinha o nosso diário de bordo. Tudo isso para você explicar o que é o seu projeto. O banner ele serve para basicamente a pessoa que está passando ali no meio olhar o que é o seu projeto e ver um pouco da sua explicação, até mesmo se você não estiver ali. E você precisa ter uma apresentação já pronta, porque se você falar ali nada, pode ser que você acabe errando alguma coisa. Então é muito importante você treinar sua apresentação, não necessariamente para errar, porque a gente, por exemplo, tinha uma grande propriedade no assunto. Lógico, a gente fez as pesquisas e tudo mais, mas a gente tinha que entender qual era o caminho no qual a gente poderia perseguir. Porque se a gente começasse do nada e terminasse em outro lugar, pode ser que não ficasse tão bom. Por isso a gente decidiu fazer de uma forma um pouco mais crescente. Então a gente começava com uma pergunta, e essa pergunta instigava para uma problemática, essa problemática instigava para o nosso projeto explicava um pouco da problemática, e no final a gente concluía dizendo se o projeto era bom ou não, como poderia ser usado no futuro. Então no primeiro horário do dia a gente só arrumou a nossa mesa. Ela ficou bem chamativa até. Lógico, a gente tinha um baita de um trambolho que era o nosso TCC. É bom explicar isso também. O projeto que eu apresentei na Festival, no caso que a gente apresentou na Festival, porque é em grupo, foi o nosso projeto TCC. Foi muito interessante ver que o nosso projeto TCC é mais interessante do que sequer eu achei que era, vou ser sincero. Porque um seletor, um processo de seleção de sementes, parece ser algo tão específico, tão nichado, mas na realidade é tão usável, tem uma utilidade tão grande. Enfim, continuando. Na tarde a gente já começou as apresentações, porém a gente não podia ser avaliado. Pelo menos era o que a gente achava. Porque durante uma das apresentações, no caso a espera de apresentações, chegou uma moça no nossa mesa. Ela tava mexendo no celular, tal. Ela tirou foto do banner, tirou foto da mesa. Isso é muito comum para quem é avaliador, porque cada projeto é separado em uma área. Então, por exemplo, nós éramos do Agro 4. Então você tem saúde, você tem engenharias e por aí vai. Pesquisa, humanas e por aí vai. E quando um avaliador chega, normalmente tem que tirar a foto que ele passou para ali, então Agro 4, uma foto do banner, porque ele vai avaliar o banner depois. Quando ela fez isso, a gente já ficou um pouco receoso, porque não era para ter avaliadores agora, mas sim uma moça claramente avaliando. No nosso caso, no meu grupo apresentando, eram 3 pessoas. Eu, Ana Helene e Bernardo. Naquele momento só tava eu e Bernardo, então a gente teve que apresentar sem Ana, o que é totalmente comum, não tem problema nenhum, a gente sabe o que fazer. Como a gente treinou a apresentação junto, todo mundo sabia a parte dos outros. E era algo bem simples de explicar, então a gente conseguia manter, se precisasse, e não só se precisasse, como isso aconteceu, eu podia apresentar um trabalho sozinho, ou o Bernardo conseguia apresentar o trabalho, ou o Ana conseguia apresentar o trabalho sozinho, não tem nenhum problema. Então a gente começou a apresentar o trabalho, até que a Ana chegou no meio do trabalho, ela estava em algum outro lugar e ela continuou o resto, né? Acabou, a moça elogiou, falou, fez algumas perguntas, tal, foi embora e iniciou o dia pra Ana e falei, Ana, eu acho que era avaliadora. Ana comentou que não poderia ter avaliadores agora, mas eu tava muito... eu e o Bernardo, a gente tava tipo assim, muito esquisito a forma como ela abordou a gente. No final, depois de um tempo, lá passa ela com o crachazinho da Festival e uma prancheta. Eu falei, sabia. O primeiro dia ele foi bem monótono, mas ele também foi bem importante pra gente entender o que a gente ia fazer em geral. E aí vinham os próximos dias. Vale ressaltar que na terça-feira, que foi o credenciamento, eu recebi a visita de uma amiga minha. Ela veio, né, basicamente me ver e visitar o IF também. E foi muito da hora rever ela depois de muito tempo. Bruna, shout aí. Já na quarta não tinha mais nada, era só apresentação o dia inteiro. No caso, a quarta-feira tinha uma coisinha assim. Bom, chegando na quarta-feira pro segundo dia, a primeira coisa que eu fiz foi pegar as coisas, arrumar a mesa e já ficar lá preparado. Lembra que eu falei que a nossa mesa era a segunda, que provavelmente poderia ser pega pra apresentar o projeto? Então, naquele dia, a TV Tribuna tava na escola. E os nossos professores escolheram o nosso projeto para aparecer na reportagem. O único problema é que a gente só ficou sabendo em cima da hora. Então a professora Paula chegou e falou, ei, vocês estão preparados? Eu fiquei, com o quê? A tribuna? Pera, não, calma, o quê?
Bom, a tribuna chegou e a princípio a gente explicou bem rapidamente qual era o projeto. No caso, a gente não queria explicar de forma rápida, mas meio que forçaram a gente a explicar de forma rápida. Então, a gente explicou de forma rápida o que era o projeto. E as perguntas feitas pra gente eram muito, vou ser sincero, muito ruins. Por exemplo, se for perguntado pro Bernardo, você acha que o projeto atrairia pessoas da agricultura pra cá? Não, nem pode. Assim, não só o clima de registro Vale do Ribeira em si é muito instável, que atrapalha muito em criação de coisas que não sejam banana. O solo do vale, em muitos pontos, tipo registro, é muito ruim. Pra plantar soja nesse tipo de lugar é pedir pra se matar o solo. Isso tudo foi a gravação. Até que chegou um momento em que eu fiquei muito bravo. Eu estou bravo até hoje. Todo mundo da mesa ficou bravo. A gente ficou... O nosso projeto ele é basicamente um funil. Um cano. Onde você joga a soja, a câmera fotografa, ela cai e é expulsa caso seja ruim. Só que o nosso projeto por agora, você não consegue expulsar o grão a grão. Porque não dá. Você não pode jogar o grão no cano ainda. Porque senão ele vai ficar preso e vai começar a jorrar grão para tudo quanto é lado. Nós deixamos isso bem claro pro cinegrafista e pra repórter. Mas o que você acha que eles fizeram? Pediram pra ele jogar grão lá. Então a Ana começou a jogar de forma devagar. Tanto que se você for assistir a entrevista, ela joga devagar. Mas aí o cinegrafista falou, não, joga mais. Ana foi lá devagar. Ele parou a câmera, virou o visor, pegou o nosso pote de soja, pegou um monte de soja e começou a entuchar soja no trabalho. Enquanto isso, eu lá segurando a câmera, porque ele pediu pra mim segurar a câmera onde a câmera ficaria. Que aí a câmera não tá presa onde ela deveria, porque por vários motivos. Só sei que, cara, me bateu uma vontade muito grande de chorar, porque... Cara, o cara tá estragando o nosso trabalho. No final ele estragou o trabalho, porque a ponta do cano entortou. Tudo isso pra um take de meio segundo que não aparece nada do que eu acabei de falar. Tô no intervalo do festival, a gente tá aqui no estande. Já aconteceu muita coisa, já aparecemos na TV, já... O que mais? Cara, aconteceu um monte de merda. Tá apresentando, eu tô muito cansado. E olha que hoje é tipo assim... Hoje é um dos dias mais movimentados, na verdade. Essa é a realidade. E a gente tá aqui, né? Eu estou aqui apresentando meu trabalho, né? Enfim, meu grupo tá ali atrás, vendo outros trabalhos, né? Porque isso é coisa da hora. Você vê outros trabalhos também, não só o seu. Mas em geral tá tudo certo, tô correndo bem. Na verdade, que ódio da tribuna, velho. Que ódio da tribuna. Ai, que incrível. Que incrível o jornalismo brasileiro, hein? Olha, eu tô brincando, mas assim, foi realmente uma falta de respeito muito grande. Porque essa ação dele basicamente fez com que jorrasse grão pra tudo quanto é lado. Então a gente sujou todo o CC. E quando ele viu que ele fez merda, ele basicamente desmontou tudo e falou, não, desculpa. E foram embora. Foi algo que assim, eu fiquei realmente bem estressado, bem chateado. Tanto que eu depois fui lá, peguei uma vassoura pra limpar o que tinha acontecido. Ana e Bernardo tinham pego camisetas da festival, porque eles não estavam com a deles ali. Se você acha que isso é o suficiente, não. Depois da gente arrumar tudo, deixar tudo de boa e começar a voltar a apresentar, vieram até nós e começaram a se arrumar na nossa frente. A gente falou, o que vai acontecer? E aí virei pro grupo do lado, que eles tinham conversado com o grupo do lado, depois vieram pra gente. E a gente ia entrar ao vivo. E não tinha avisado pra gente que a gente ia entrar ao vivo. Então lá vai, pediram pra Ana e pro Bernardo pegarem a camiseta deles. A gente pegou, colocou e tal. E o ao vivo foi algo que não foi tão ruim, mas foi algo não tão bom também. Porque eu achei muito que iam falar com a gente. Porque eles pediram pra gente arrumar tudo, né? Mas não. Basicamente mostrou a gente fazendo nada. Porque disseram, olha, faça qualquer coisa. E a gente fez literalmente qualquer coisa. Então se você for ver a reportagem, tá todo mundo fazendo nada. Pegando coisa, colocando no mesmo lugar.
batendo no cano pra descer a soja que tinha ficado presa, né? Jogaram soja. Aliás, pediram pra jogar mais soja. No final da quarta-feira tava todo mundo muito estressado, mas muito feliz também, por conta de uma coisa. Não só a gente aparecendo na TV, mas as apresentações estavam sendo mais recorrentes. E todos os professores já tinham passado nosso trabalho, e todos eles tinham falado a mesma coisa. Tá muito bom. Lógico, muitos professores deram algumas opiniões e a gente levou pra vida, assim. Como por exemplo o professor Jailson, que passou lá e deu uma aula basicamente de como funcionam os processos e como aquilo ali é inovador em certa parte, que é o software e não a estrutura do nosso protótipo em si. A quinta-feira era o último dia e só ia ter avaliação na parte da manhã. Só que tinha um problema, um grandíssimo problema. Na nossa visão não tinha passado nenhum avaliador ainda, mas já tinha, no documento lá, tava dizendo que são 2 avaliadores e um homem e uma mulher, e a gente não sabia quem era. Tipo assim, enfim, e a gente tava muito preocupado, porque a gente pensou, quem é cada avaliador? E já passaram? Como que passaram se a gente não viu, né? E aí a gente voltou a apresentar, não passou quase nenhum professor, assim, que a gente tinha algum tipo de suspeito. Perdão, passou um pessoal do Senac, passou umas professores do Senac, poderiam ser avaliadores, mas a gente não sabia necessariamente. O ruim de feiras assim é que os avaliadores da feira, alguns podem se apresentar como avaliador, então sou avaliador do seu projeto, manda aí. Outros podem só estar lá passando, vão no seu projeto, são avaliadores, mas não falam nada, e fala com se apresentar. A grande maioria não se manifesta como avaliador. Alguns professores fazem isso quando percebem que o trabalho que a pessoa tá um pouco nervosa e tal, então já fala, olha, só sou avaliador já pra quebrar a ansiedade no meio. Ou deixar mais ansioso também, dependendo da pessoa. Mas a gente não tinha passado nenhuma até agora. Só que no documento tinha dito que já passaram 4 avaliadores do nosso trabalho. E 2 já tinham deixado nas avaliações. E a gente ficou, se até agora os professores que passaram até aqui a gente chamou pra vir pra cá, bem estranho mesmo, assim. Ok. Bom, continuamos apresentando. E na quinta-feira de noite teria a premiação. De noite não, né? Às 7 da noite. De noite. Nisso, na outra parte da tarde, meio que não ia ter mais avaliação do avaliador de nada. Então a gente ainda assim ia apresentar, mas aquela coisa, né? Não ia ser tão, né, como tava de tarde. Então a gente voltou a apresentar. Alguns professores vieram, falaram com a gente. Lógico, a gente deu uma apresentação um pouco mais resumida, porque não é nem porque a gente não queria falar tudo também, mas é porque alguns deles falam, não, faz rapidinho aí porque eu tenho que fazer outras coisas. Então a gente apresentava, explicava certinho e tudo mais. E algumas pessoas de empresas vieram ver o nosso trabalho e a gente ficou muito encucado com isso. Eu não sou de registro, então eu não pude ficar para premiação, tive que vir embora. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei esperando, porque normalmente quando você tem um festival, você tem uma live de premiação que mostra todo mundo sendo premiado e tal. Mas nesse ano não teve. Eu fiquei bem chateado em geral. Eu estava em casa, de boa, tranquilo, esperando, né, notícias. Até que eu recebi uma notícia, né, eu recebi um WhatsApp de Ana falando, ei, a gente ganhou destaque da prefeitura. Eu falei, caramba, ganhamos um prêmio. Beleza, vambora. E no final da noite encerrou com 2 prêmios. Um certificado do CREA, né, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e um destaque da prefeitura de registro. E assim, eu me senti muito feliz, eu fiquei muito feliz de meu grupo ter recebido esses prêmios, né, esse destaque, né. O pessoal da Ribeira Plus também postou coisa, tem a gente lá no meio e tal, é incrível. E na sexta-feira a gente foi pra escola, no caso foi pouquíssima gente pra escola, pra arrumar tudo que a gente tinha que arrumar, e eu fui buscar minhas coisas, meus prêmios. Sim, teve prêmios, tá? Tava naquela caixa branca ali, ó, que é uma caneca temática da festival, tem um caderno, tem um monte de coisa. Eu fui buscar essas coisas, o certificado do CREA e arrumar as salas. E foi engraçado, porque assim que a gente arrumou, eu falei, cara, não tem mais porque tá aqui. E eu fui atrás, né, de pegar a van que a gente pega pra ir pra escola e falar pro motorista,
consegue dar uma passada aqui e pegar todo mundo, porque todo mundo também já queria ir embora. Então no final das contas a gente voltou mais cedo e acabou a feira por aí. Depois de um tempo saiu os materiais, saiu as entrevistas, reportagens, vídeos, né, do Ribeira Plus, por um exemplo. A gente aparece, a gente tá ali, a gente, né, enfim, e algumas experiências lá no meio me deixaram muito sem graça, muito chateado, tipo, o rolê que deu da tribuna. E eu fiquei sabendo que a tribuna não só fez esse tipo de coisa com a gente, tá? Também com o pessoal do campus em si. Tipo assim, de falar que iam fazer alguma coisa e na verdade não faziam, se faziam fazer de mau jeito e por aí vai. Enfim, não quero entrar nesse assunto aqui agora. Mas foi uma experiência muito da hora. Participar da festival como um todo. Sempre com o brochezinho do Gama, né? Que é o grupo de pesquisas que eu faço parte. Foi muito incrível participar de tudo isso. A 10ª festival, uma data, né? Uma edição comemorativa e a gente tava ali no meio. Só trabalhos muito bons. Eu gostaria muito de até mesmo elogiar cada um que foi, porque a gente não recebe só trabalhos dali do IF, registro, mas também de todos os lugares. Charqueada, o pessoal de Charqueada veio, né? Rio Grande do Sul, né? O pessoal de Osasco veio. Cara, tipo assim, Cananéia, grupo de pesquisas, né, de Cananéia. Então, tipo assim, só gente incrível, só trabalho incrível, que merece muito um destaque muito grande sobre o que aconteceu e tudo que rolou, né? Uma coisa que eu aprendi nessa Feira de Ciências é que você aprende mais sobre o seu trabalho com outras pessoas do que necessariamente com você, o seu grupo ou seus orientadores. Como assim? Durante os 3 dias de festival, a gente aprimorou muito o trabalho e a ideia da apresentação e do trabalho em si. Porque a cada apresentação que a gente ouvia, a cada opinião que a gente ouvia, a cada lado, a cada conhecimento que se transmitia, a gente começou a entender e ver o que o nosso trabalho realmente era. Então ele passou de um sistema de seleção de soja para um sistema complexo de seleção em desenvolvimento, onde o foco maior seria o software e não a estrutura em si. Todo o conhecimento que a gente adquiriu no meio, com certeza vai ser usado e com certeza é destaque. Então o maior destaque é que, tipo assim, você aprende mais do seu trabalho com outras pessoas do que necessariamente com você ou com seus orientadores. E isso é o que pra mim foi muito da hora, muito interessante ver. Gostei muito do tanto de trabalho que a gente teve esse ano, mais de 70, 80 trabalhos. Lógico, foi algo um pouco mais corrido, cansativo, mas eu digo que vale a pena e valeu a pena com toda certeza. E eu acabo, né, todo trajado. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo, deixa o like no canal. Assim como eu falei lá no começo, a gente tem vídeo aqui quase toda semana, então, né, ia ser da hora se você escrevesse tal, né, assim. E se você tem a oportunidade de participar de algum tipo de feira, não precisa ser festival, mas qualquer feira, cara, participe. É um trampo, mas acho que vale muito a pena, a experiência é muito boa, por aí vai. Depois daquela semana, meu joelho não foi o mesmo, mas enfim, né, acontece. É isso, falou!